Hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer um sorvete, mas não é um sorvete qualquer, é um sorvete com cascão. Um dos doces que eu mais gosto de consumir é o sorvete, uma delícia. E eu fico tentando encontrar formas diferentes de fazer o sorvete, de maneira que ele fique delicioso, mas que fique muito mais nutritivo, muito mais saudável do que os sorvetes encontrados aí nas sorveterias. Nós vamos começar pela confecção do cascão. O cascão, gente, para fazer o cascão, eu vou usar um Rap 10. Estou falando a marca aqui, né? Não estou ganhando nada para falar isso, mas isso aqui é um pão tipo tortilha. Isso aqui muitas pessoas acham que é outra coisa, diferente de pão, mas isso é pão. A diferença aqui não é como o pão convencional fermentado que a gente tem costume de consumir, mas isso é um pão, tá? Então comer isso aqui é como se estivesse comendo, por exemplo, um pão de sal, 2 fatias de pão de forma, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai usar isso aqui para fazer o cascão. Gente, eu nunca fiz essa receita, então estou fazendo aqui já aproveitando para gravar, porque a gente já começa e deixa registrado para que eu possa compartilhar com mais pessoas, né? A ideia aqui é montar enrolar esse Rap 10 aqui de maneira a dar formato de cascão, né? A gente não quer fazer isso, ó. Só que aqui, ó, ele está ficando muito pequenininho. Eu vou enrolar ele um pouquinho mais aberto para que ele possa ter um formato maior de cascão. Acho que é isso aqui que a gente quer, ó. Isso. É um formato de cascão. Vou tentar fechar a ponta dele aqui, porque a ponta de baixo está ficando muito aberta. É uma engenharia complicada aqui. Assim. Aí, ó. Acho que tem a ponta aqui embaixo, depois eu posso pregar ela aqui. Ela ficou um pouquinho aberta demais, mas depois eu dou um jeito de vedar ela aqui. Mas é isso aqui. O que acontece? O formato é esse, é bem simples. Só que eu preciso vedar isso aqui, né? Eu preciso colar isso aqui. Então, eu tenho uma técnica aqui que eu vou usar, vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pegar uma ferramenta aqui. Ó, eu vou pegar aqui um pincel e água, tá? Então eu vou passar água aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou tentar fazer com que a água vai aumentar a umidade dessa massa, desse pão tipo tortilha aqui. E com mais umidade a gente consegue fazer a colagem, tá? Vamos lá. Não é uma coisa Brastemp, mas vocês vão ver que no final vai dar certo, né? Não é uma colagem perfeita, é um pouco mais trabalhosa, a gente tem que umidificar mais. Vou com o dedo mesmo, porque eu acho que vai ser mais fácil de sentir se está mais ou menos úmido aqui. Beleza. Ó. E aqui embaixo eu vou fazer estilo massa de pastel. Eu vou colar assim, fazendo força mesmo, na pressão, tá? Embaixo eu vou na pressão mesmo, pressionando uma massa contra a outra para ficar mais achatadinho e fechar. Agora aqui eu não posso fazer tanta pressão, apertando uma parede contra a outra, porque eu quero que o interior fique oco, né? Mas aqui, ó, eu vou fazendo assim, eu vou colocando o dedo lá dentro e tô apertando relativamente forte, tá? Para poder pressionar mesmo, assim, empurrar uma massa quase que para dentro da outra, sem furar. Essa parte de baixo aqui, vou fazer uma pressão um pouco maior. Ó, deu certo, colou. Não fica 100% colado, mas não precisa preocupar com isso agora não, tá? Agora nós vamos usar o pincel para outra coisa. O pincel agora, ele vai servir para me ajudar a deixar isso aqui mais coradinho, né? Enquanto eu faço isso, eu já vou até ligar aqui a airfryer e vou deixar ela pré-aquecendo aqui a 180 graus. Um pouquinho, uns 5 minutinhos. Para ela ir pré-aquecendo aí a 180 graus.
E eu vou passar aqui, gente, isso aqui é gema de ovo, tá? É uma gema de ovo que tem aqui. E eu vou passar essa gema de ovo por cima aqui, para ela dar um aspecto, além de ajudar a fazer a cola aqui do lado de fora, né? Ela vai me ajudar também a dar um aspecto de dourado para esse cascão, né? Eu até cheguei a ver uma receita onde o rapaz da receita, ele usa um pão tipo tortilha de sabor cacau, que é interessante também, né? Puxa mais pro doce e tudo mais. Mas as cascões que eu tinha costume de consumir quando criança, eles não tinham sabor chocolate, era uma massa mesmo frita, né? Então aqui, como a gente quer imitar essa massa frita, eu acho que fica mais aproximado se a gente utilizar dessa maneira aqui, que é com a gema de ovo por cima, né? E aí, qual que é a ideia agora? Até vou abrir aqui, que eu esqueci que eu tinha deixado aqui o meu copo da air fryer. Como ela ainda não esquentou, tem um pegador aqui que nós vamos usar. Eu vou colocar isso aqui, esse cascão, que já está aqui com a gema de ovo passada e vedado, eu vou colocar ele aqui, ó, dentro do copo da air fryer. E vou deixar aqui. Eu vou deixar ele agora a 200 graus por 4 minutos. Depois eu vou ver se eu dou uma virada nele e deixo mais uns 4 minutinhos, tá? Nós vamos fazer um sorvete agora, que os ingredientes são muito tranquilos. O primeiro ingrediente que nós vamos utilizar é um iogurte grego caseiro. Em outras receitas aqui, eu já ensinei como fazer esse iogurte grego caseiro, mas eu vou dar um resumão aqui de como fazer. Para fazer esse iogurte grego caseiro, você tem que pegar, aqui nesse caso, tá? É desse aqui. Eu peguei um iogurte natural desnatado, daqueles mesmo que só tem leite e fermento, né? Não é iogurte com vários aditivos, não. Iogurte com leite e fermento. Você pega o iogurte natural desnatado e coloca naqueles coadores de café descartáveis. E coloca esse coador de café num funil e deixa esse funil pingando num copo. O que vai acontecer? O soro do iogurte, ele vai separar do iogurte, vai passar pelo funil e vai cair no fundo do copo. E em cima vai ficar só o iogurte sem o soro. Aí fica esse produto aqui, que é o iogurte grego. O que é a diferencial do iogurte grego? Ele tem mais consistência, porque ele não está com o soro, né? Então aqui, ó, eu viro de cabeça para baixo, ele custa cair. Por quê? Porque ele está mais denso, né? Então é bem simples. Lembrando, então, aqui eu estou usando o iogurte grego caseiro. E essa quantidade aqui está de 100 gramas, tá? 100 gramas de iogurte grego caseiro já pronto, tá? Não tô pensando 100 gramas do iogurte antes de dessorar, não. É o iogurte já dessorado, aqui já tem 100 gramas, tá bom? E aqui eu tenho 15 gramas de açúcar refinado e 15 gramas de cacau em pó. Aqui em casa eu tenho o cacau em pó 100% e para essa receita eu achei melhor fazer com cacau 50%. O que é o cacau 50%? Nada mais do que metade de cacau e a outra metade de açúcar. Nesse caso eu prefiro usar o açúcar refinado porque ele mistura melhor no cacau aqui. Então eu coloquei 15 gramas de açúcar e 15 gramas de cacau em pó, dando 30 gramas de cacau 50%. Vou misturar aos poucos aqui nessa massa do iogurte. Agora, com paciência, a gente vai misturando aqui, encorpando o restante. Ó, a air fryer apitou aqui, já deram 4 minutos. Vamos dar uma pausa para dar uma olhada? Olha só, já deu uma boa coradinha aqui. Eu vou virar para o outro lado, para corar um pouquinho do outro lado também. Vamos colocar só mais 3 minutos, que eu acho que vai ser suficiente. Temperatura de 200 graus. Vou pôr 3 minutos apenas. Corar do outro lado ali. Vou misturar mais um pouquinho de cacau, 50%. Como o iogurte está bem denso, ele está agarrando bem na colher, então tem que trabalhar com paciência aqui. E
E aqui, gente, eu estou fazendo, lógico, uma quantidade menor, né, do produto. Eu estou usando 100 gramas do iogurte, que é a ideia só para mostrar mesmo na receita, eu provar aqui no final e tal. Não é a ideia de fazer uma baita receita. Mas se quando vocês forem fazer, eu até sugiro fazer uma maior quantidade, que eu trabalho uma vez só, né? Então vocês vão fazer uma quantidade um pouco maior, né? Por exemplo, eu acho que vocês podem, quando for fazer, dificilmente vocês vão fazer só uma casca, um cascão igual eu estou fazendo aqui, né? Vocês podem fazer já talvez aí uma quantidade de, vamos pensar juntos aí, 300 gramas de iogurte caseiro, de iogurte grego caseiro, né? Esse iogurte dessorado, já coloca uns 300 gramas e uns 90 gramas desse cacau 50%, já dá uma quantidade maior, porque dá para fazer ali umas 4 porções, e faz uns 4 cascões desse aqui, tá? Por quê? É que é muito simples, ó. O iogurte e o cacau já deixou a receita pronta. Isso aqui é a receita do sorvete. Iogurte grego caseiro, que é esse iogurte dessorado, e o cacau 50%. Isso é a receita do sorvete. Só que aqui, como do jeito que vocês estão vendo aqui, ela tá tipo um mousse, né? Uma ganache, vamos falar assim. Não tá com a consistência de sorvete. Para ficar com a consistência de sorvete, o que nós precisamos fazer? Levar ao freezer. Nós vamos pôr no congelador, tá? Então vamos colocar no congelador e quando depois estiver congelado, eu acredito que 1 hora no congelador já deve ficar bem congelado. Eu vou deixar lá, depois a gente volta para ver. Mas vamos experimentar ver se ficou boa essa ganache aqui, né? Vai ficar bom, viu? Cascão já está pronto. Passaram-se mais 3 minutos que nós tínhamos deixado aqui. Eu pus um prato aqui para a gente despejar ele aqui. Ó. Olha só, deu certo. Eu achei que ele deu uma inchadinha. Eu vou tentar dar uma... Tá um pouco quente. Vou pegar aqui com o cabo da colher. Tentar dar uma... Enquanto ele ainda está quente, eu vou tentar... Porque do lado de dentro ele está macio. Do lado de fora ele já está duro. Então eu consigo dar uma achatadinha nele aqui. Beleza. Ó, ele ficou um pouco achatado, mais do que eu gostaria. Mas isso como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu acho que tá legal. Ó, ficou um pouco douradinho por causa da gema de ovo que eu passei. Vou deixar ele aqui, porque quando o sorvete estiver congelado, a gente vai experimentar. Tá? Então vou deixar ele esfriar, que ele está bem quente. E aí eu vou colocar o sorvete aqui dentro depois para a gente experimentar. Beleza? Então, vamos deixar ele descansar. Tirei aquela ganache do congelador. Sendo bem sincero, eu acho que eu deixei ela 20 minutos no máximo, se for isso tudo, tá? Porque eu tô aqui gravando outras receitas e eu tô aproveitando a brecha, né? Talvez deva estar vazando aí o som da airfryer no meu microfone, porque eu estou aproveitando a brecha de uma outra receita que eu estou fazendo aqui na airfryer para poder gravar o sorvetinho aqui. Mas se você quiser o sorvetinho mais duro, né, mais com aquela consistência de sorvete mesmo, deixa por mais tempo no freezer. Se você não importar com uma consistência mais cremosa, como a consistência da ganache, deixa por menos tempo no freezer. Eu acho que dessa forma aqui vai ser até melhor nesse momento, porque como vocês viram, né, o meu cascão ele ficou um pouco mais achatado. Eu acho que eu deveria ter deixado ele um pouquinho menos amassado, né? Eu deveria ter deixado ele um pouquinho mais aberto aqui. Mas aí como o sorvete não está tão duro, vai ser fácil de enfiar aqui no cascão, né? Acredito eu, né? Vamos testar. A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou passar aqui e vou chuchar. Eu acho que eu vou até pegar uma colherzinha menor para me ajudar a chuchar ele aqui dentro. Só um instantinho. Voltei com a colherzinha menor. Vamos chuchar ele aqui dentro. Porque à medida que a gente vai fazendo pressão, ele vai entrando, né? E aí a gente vai colocando mais e mais ganache aqui dentro. Vamos fazendo pressão. Enquanto eu estou aqui empurrando isso aqui para dentro, é importante frisar o seguinte: a ideia não é fazer uma receita de sorvete sem açúcar,
a controlar, lógico, a quantidade de açúcar para não ficar exagerado, mas a ideia é mostrar uma opção que pode ser encaixada melhor no dia a dia, que pode ser consumido com mais frequência, para substituir o sorvete tradicional, inclusive com a casca, né? Que eu achei interessante. Lógico, né, que a casca do sorvete é uma casca frita. Essa aqui a gente fez assada e com rapidez. Mas, daqui a pouco eu vou experimentar, vou dar o meu feedback para vocês. Se funcionar, gente, imagina que delícia poder fazer isso com mais frequência. Acho que entrou bem, hein? Agora vamos tentar deixar esse aqui mais bonito. Uma coisa que eu tenho dificuldade, o acabamento final. Ó, não ficou bonito, eu sei, mas o sabor eu vou contar para vocês. Se vocês confiarem em mim, a gente vai ver. Mas esse sorvete tá meio feio, né, gente? Não tá daquele sorvete tão bonito. Agora ficou melhor um pouquinho. Vamos ver o sabor. Primeiro da ganache geladinha, né? Eu já tinha experimentado ela antes em temperatura ambiente e já tinha sido uma delícia, né? Geladinha, então, não tem erro, é uma delícia. Agora eu queria ver aqui um cantinho, eu vou até, para não sujar toda a minha boca aqui e pagar mico para vocês no vídeo, né? Eu vou até tirar um pouco aqui, só porque eu quero morder com a casca, né? Vamos ver. Essa é a sensação que eu estava esperando. Essa é a sensação boa, viu? Ai, gente. É aquela crocância, porque a casca tá dura. E a crocância com a experiência da casquinha, né? Do sorvete, com sabor dentro, recheio dentro. Aprovadíssimo! Testem na casa de vocês. E depois compartilhem comigo, comenta aí. Vale a pena. Aprovadíssimo!